Queridos amados, vamos começar nossa aula extra, lição de reforço, lição de número 8. Veja o tema de hoje. Jesus viveu a experiência humana. Nesta aula de hoje, nós vamos ver a experiência humana de Jesus. Veja como ele nasceu, veja o auxílio doutrinário, que está na lição do professor, a humanidade de Cristo. Veja o auxílio teológico Jesus Cristo, homem. E vamos ver exatamente a humanidade desde o seu nascimento. Ele nasceu como homem. Então, ele teve todo o processo de nascimento. Ele veio à terra. Ele era um homem. Queridos irmãos, veja a cidade dos pais. O adotivo José e a mãe biológica Maria. Veja que Nazaré era a sua cidade aonde o menino começou a crescer. Embora as profecias bíblicas diriam que o menino nasceria em Belém de Judá, então foi necessário um censo, Deus está por trás, ser aquele que comanda toda a história, o absoluto Deus, e ele fez com que nascesse, cumprindo as profecias de Isaías, que na cidade de Davi, Belém de Judá, então nasceria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então a cidade de nascimento, Belém de Judá, e aonde o menino foi criado, em Nazaré. Então veja que a sua cidade, onde ele se desenvolveu, Nazaré, que situava ali na Galileia. O menino crescia, se fortalecia em espírito e era cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Veja o menino crescendo, chegou aos 12 anos de idade. Então, com os 12 anos de idade, aconteceu algo inesperado. O menino se perdeu. Na verdade, ele estava a serviço de Deus, e a serviço dos pais, e a serviço das autoridades, porque o menino estava crescendo. E esse menino, ele jamais vai ser um problema. Ele vai ser bênção para a sociedade. Então o menino Jesus estava com 12 anos, onde? No templo, no meio dos doutores, veja, com a inteligência para responder àqueles que lhe ouviam. Porque Jesus era as escrituras encarnadas. Ele era o verbo, a palavra de Deus. Imagine Jesus falando sobre o Levítico, Número, Deuteronômio, Isaías, sobre os profetas, sobre a lei, aqueles doutores. Entre os doutores da lei estava Nicodemos. Nicodemos será um fruto colhido por Jesus desde esses dias da sua vida humana, ainda na sua juventude. Então Jesus estava entre os doutores, enquanto Jesus era um menino, Nicodemos nesse tempo era um jovem. Imagine agora Jesus com 30 anos vai ter o encontro com Nicodemos, e Nicodemos já velho, ok? Por isso que ele diz, como pode um homem sendo velho, ok? Isso é interessante. Então o menino inteligente, com respostas àqueles que o ouviam, ele falou para sua mãe, quando a sua mãe foi ter com ele, que ele veio estar ocupado nos negócios do seu pai. Glória a Deus. Então o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, estava em Jesus no seu ventre, no ventre de Maria, que veja desde a origem do ventre, do corpo dele. Então o Espírito Santo estava ali. Foi ele quem fez a origem do corpo, foi agraciada Maria, porque foi uma obra do Espírito Santo no seu ventre para produzir um corpo. Então Jesus, desde o crescimento físico na sua infância, ok? Passando pelo crescimento espiritual e moral. Então veja que uma personalidade, ela tem característica de espiritualidade e moralidade. E esse menino, ele se fortalecia, porque o Espírito nunca saiu dele. O homem Jesus nunca foi carnal, nunca foi diabólico, sempre foi santo. Porque o santo que de ti há de nascer,
sempre foi santo. Então, veja, provado diante dos doutores, crescendo desde o início na sabedoria divina, os 7 Espíritos de Deus, que são 7 manifestações do único Espírito de Deus, se manifestavam em Cristo paulatinamente. Então, no nascimento estava o Espírito Santo de uma diferente forma, e depois, com 12 anos, de outra forma. E assim, os 7 Espíritos de Deus eram manifestações desse único Espírito em Jesus. É só ver Isaías, capítulo 11, versículo 2 e 3. Fala do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus se agarrou no principal para cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele. O principal era o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui nós vemos ele sendo concebido pelo Espírito Santo, ok? Pelo Espírito de fortaleza. Ele crescia e se fortalecia no temor do Senhor, ficou no templo. Veja, ele tinha conhecimento, ouvindo e interrogava e discutia com os doutores. Ele tinha inteligência ao dar respostas sábias aos doutores da lei, inclusive a Nicodemos. Ele tinha espírito de conselho. Ele executou todo esse conselho diante dos seus discípulos no seu ministério terreno. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 41, mostra os anos que os seus pais iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Então, Jesus ia com eles. Amém? Era filho adotivo, é filho biológico de Maria. Então, cumprindo as profecias assim, Jesus vai estar a respeito da profecia do Salmo 27, versículo 4 a 6, ele estará no templo, isto com 12 anos de idade, mostrando exatamente o cumprimento do Salmo, porque o Salmo é messiânico, certo? Quando a gente lê o Salmo 27, versículo 4 a 6, mostra que Jesus esteve no templo, certo? Passou ali 3 dias, não se perdeu, entre aspas, não se perdeu entre aspas, né? Porque a mãe procurava o menino. E onde estava o menino? Ele passou 3 dias no templo. Ele passou o primeiro dia conhecendo o altar de holocausto, né? Nos negócios do pai dele, é a casa de Deus. Então ele estava ali, olhando o tabernáculo, melhor dizendo, o templo de Herodes, que é o mesmo modelo do tabernáculo de Moisés, que tem 3 elementos. O primeiro é o santo, o primeiro é o átrio, o segundo é o santo, e o terceiro é o santíssimo. Então, mostrando exatamente, ele dizendo, eu vim tratar dos negócios do meu pai. Então, ele era uma arca verdadeira, encarnada na terra, vindo do céu, então desprendido do lugar celestial para ser visível e móvel do tabernáculo, do templo que estava sobre a terra no seu dia, templo de Herodes, o mesmo de Zorobabel. Então o menino estava cuidando dos negócios de seu pai celestial. Ele tinha um pai celestial. Ele não tinha pai humano. Então os negócios que ele estava tratando era do seu pai celestial. Ele visitou o interior da casa de Deus. Ele deitou ali no santíssimo lugar. Ele foi à arca de Deus, onde não tinha arca. Veja que no templo de Herodes não havia arca. Foi-se perdida lá atrás, no templo de Nabucodonosor. Mas essa arca só poderia estar encarnada, porque não poderia ter 2 arcas, porque a arca verdadeira é Jesus, e a tipológica, ela sumiu. Isso foi proposital, porque senão teria 2 arcas. Então Jesus é a única arca de Deus no meio dos homens, o tabernáculo de Deus. Então Jesus adolescente aparece em Lucas capítulo 1, versículo 41 ao 52, e a Bíblia diz assim, e era-lhe sujeito. Como é que Deus é sujeito ao homem? Ele tem 2 naturezas. Então, dentro da natureza humana, e era-lhe sujeito. Então, agora eu entendo as 2 naturezas, as 2 vontades, na única pessoa
da qual, diante dos pais, adotivo e biológico, ele estava se sujeitando. Capítulo 1 de Lucas, versículo 41 ao 52. A Bíblia diz que ele era sujeito aos pais. Glória a Deus. Eram duas naturezas, eram duas vontades. O adolescente, naturalmente, em si, o adolescente comum numa casa, onde estão seus pais, eles costumam esquecer de avisar onde estão. Se deixar ele sair, eles não vão dizer onde está. Isso prova que quando Jesus estava entre os doutores e a mãe e o pai não sabiam, prova a sua humanidade. Você entende? Se o pai e a mãe não sabiam, então Jesus era adolescente, irmão. Natureza humana. Então os pais não sabiam. Isso acontece na natureza humana. Entendeu agora? É muito bom saber sobre a natureza humana de Jesus. E crescia diante de Deus e dos homens. Então Jesus crescia, natureza humana. Diante de Deus precisa crescer e diante dos homens também. Jesus estava no templo ao alcance de todos. Ele estava ali fazendo-se discípulo para revelar o que era ser um mestre. Ele era um mestre de Deus por excelência. Era um mestre enviado por Deus e era um mestre de excelência. Só que ele não se dizia, ele era humilde. Ele deixava que os outros diziam, tu és mestre, glória a Deus. Então Nicodemos disse, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então veja que Nicodemos tornou-se um discípulo, um fruto da sua mensagem quando ele tinha ainda 12 anos de idade. Jesus menino e Nicodemos jovem. Olha aí a diferença, enquanto ele era adolescente e agora com 30 anos, veja a diferença, agora Nicodemos velho. Veja o trabalho iniciado aos 12 anos de idade, deu fruto aos 33 anos. Então não se preocupe se a mensagem não salvou seus pais ainda, não se preocupe se alguém da sua casa não está salvo. Veja que haverá uma colheita. Deus é quem faz dar o crescimento. Você planta, outro rega, outro colhe, que é Deus. O Deus é quem dá o crescimento. Mostrando agora que Cristo está satisfeito com o trabalho das suas mãos. Amém? Porque Nicodemos agora, veja, no final da história, ele vai estar ali trazendo um lençol para enrolar o corpo do Senhor Jesus. Era fruto do seu trabalho. Ali no meio dos doutores céticos estava um homem que daria crédito à sua pregação. Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Nicodemos. Amém? João Batista e Jesus eram dois meninos. Veja que eles cresceram na história. É importante salientar que os dois cresceram, mas não cresceram no mesmo lugar. A importância se dá quando João Batista vai batizar Jesus. Ele nem sabe mais quem é. Ele pediu um sinal do céu. Senhor, me mostre o sinal do céu. Aí Deus, o Pai, disse, aquele a quem o Espírito Santo repousar, este é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele era primo de Jesus e no batismo precisou do Pai dizer, está aqui seu primo. Porque eles não cresceram juntos. Maria recebeu a visita de Isabel, mas depois nunca mais se viram até o batismo. Entendeu aí? Então o Pai precisou revelar, é esse aí, o Filho de Deus. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 16. João Batista nas águas, que batiza com água, e Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Veja o Espírito Santo na vida humana de Jesus. Trouxe muita sabedoria. Estava cheio de Deus, do Espírito Santo. Esteve com seus pais terrenos. Então veja as duas naturezas, sempre. Jesus e o espírito de temor de Isaías 11, verso 2 e 3. Jesus, com a idade juvenil, teve que fazer uma grande escolha. Então veja essa grande escolha. Entre os 7 Espíritos de Deus. Não são 7 Espíritos de Deus? Então, esses 7 Espíritos de Deus, veja, lembra do candeeiro?
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os 7 Espíritos de Deus. Então o candeeiro representa os 7 Espíritos de Deus. A igreja é o candeeiro, é o cartiçal. Veja os 7 cartiçais de Apocalipse, o Senhor passeia no meio deles, porque são 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus, Isaías 11, verso 2 e 3, Jesus tinha todos eles. Então a plenitude de Deus estava em Jesus. Ok? Então Colossenses 1 e 19, 2 e 19, veja que 1 e 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus tinha os 7 Espíritos de Deus. Eram 7 manifestações. Então estava nele o tempo todo. Jesus vai se alegrar, mas muito, por quê? Porque o espírito de temor será a base de toda a sua obra. Glória a Deus. Veja que Salomão escolheu sabedoria. Lembra, Salomão me dá sabedoria? Jesus escolheu o temor do Senhor. Veja, Davi escolheu estar na casa do Senhor para aprender no seu templo. Entendeu aí? Porque na casa do Senhor nós aprendemos a temer a Deus. Jesus escolheu a temer ao Senhor, porque toda sabedoria emana do temor. Veja que o temor é o princípio da sabedoria. Enquanto Salomão pede sabedoria, Jesus pediu temor. Jesus tinha temor. Glória a Deus. Jesus teria vitória em todas as áreas, temendo a Deus. Temendo aos seus pais e aos mandamentos de Deus e também às suas autoridades. Por exemplo, no colégio, o menino ainda participou, porque estava aprendendo, ok? Jesus viveu esta parte de aprendizagem. Ele era homem, natureza humana. Não esquecer que ele era limitado, natureza humana. Então tinha que aprender. Aleluia. Com a manifestação do temor do Senhor, ele temia a Deus, aos pais, aos mandamentos divinos, às autoridades ministeriais e civis. Não é um medo. Temor não é um medo de Deus. É uma reverência, é um amor, é um respeito tão especial que jamais a pessoa transgride as leis de Deus, peca contra Deus, contra as suas ordens. O temor foi o grande segredo na vida de Jesus. Quem teme a Deus, meus irmãos, ele é um sábio. Esse é o princípio de tudo, o temor. É possível que José, pai adotivo de Jesus, tenha morrido no meio da história antes dele morrer na cruz. É interessante que o pai adotivo de José sai da história e só fica Maria e Jesus, ok? E os seus irmãos. Mas na hora da morte, como Maria está sem pai, melhor, como Maria está sem esposo, porque é possível que José tenha morrido, Jesus disse para João: eis aí a tua mãe, e disse para Maria: eis aí o teu filho. Então é importante ver que João cuidou de Maria, mãe de Jesus, depois da morte de Jesus. Porque Jesus era aquele que cuidava, não só dos negócios do pai, mas também cuidava da sua mãe. Porque ele era filho. Ok? E como a história mostra, José deve ter morrido no meio do caminho. Então veja, Jesus respeitando os pais, respeitando as autoridades constituídas, porque ele dizia assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele pagou impostos, mesmo sendo injusto da parte dos homens. Ele deu exemplo de sabedoria. Ele deu exemplo como viver. Ele é um homem nascido normal de mulher. Ele é um homem comum, como qualquer bebê vem a este mundo. Lucas capítulo 2, versículos 6 ao 7. O menino crescia em sabedoria, mais uma vez, fortaleza
o espírito de fortaleza, cheio de sabedoria. A graça do Senhor era sobre ele. Ok? Lucas 2, versículos 6 ao 7. Veja que no físico ele tinha uma responsabilidade tremenda. Ok? Ele crescia, ele se fortalecia no espírito, ele tinha uma graça sobre ele, atraía as pessoas por causa dessa graça. A graça é o mel da sua bondade, porque se alguém tem graça, ele atrai as pessoas a ele. Então, não é a mensagem que atrai, é a graça da mensagem. Muitas pessoas estão pregando e não atraem, porque não tem a graça da mensagem. Amém? Precisamos pregar a verdade, mas precisamos primeiro da graça. Porque Jesus veio primeiro em graça e depois em verdade. As pessoas pregam só as verdades, mas cadê a graça? Precisamos da graça, é o mel da sua bondade. Aleluia, glória a Deus. Então, quando for pregar, a graça que há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ele veio trazendo a graça e a verdade. Não diz o contrário, trazendo verdade e graça, mas diz primeiro graça e depois diz verdade. Por quê? Porque ele tinha que atrair as pessoas, o mel da sua bondade. Os homens se interessavam. Havia muitos amigos, mesmo sendo pecadores. Jesus não fazia distinção. Romanos 3 e 23, já que todos pecaram. Não há um sequer. Não há um sequer. As pessoas faziam distinções. Senta ali, senta outros aqui. Ele não fazia, sentava junto com todos. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A vida humana de Jesus estava profetizada. Veja a semente da mulher, Gênesis 3 e 15. Veja a primeira. Maria foi a mãe. A primeira foi Eva. Veja Sara, mulher de Abraão. Aí nasceu Isaac. Aí lá vem Rebeca. Aí lá vem Raquel. Lá vem Lia. Lá vem Tamar. Lá vem as mulheres de Batseba, a Ruth, aí vem Maria. Essas são as mulheres da qual faz parte de Gênesis 3 e 15. A semente da mulher. Então não é semente de homem. Embora a geração de Jesus Cristo venha de Davi, aí vem os homens lá citados. Jacó, Abraão, Jacó, Judá, Davi, Natã. Veja, aí nasce Maria. Então esses homens saem de linha. Entra só Maria, Gênesis 3 e 15, a semente da mulher. Então Jesus, na geração do seu nascimento, nasceu pelo Espírito do Senhor, do nome. Porque no nascimento ele será chamado Jesus. Significa Jeová é Salvador. Então, diante dos atributos da natureza humana e divina, a graça atraía pessoas para Jesus, para o seu ministério, e fazia com que as pessoas gostassem dele. Então Jesus tinha pessoas muito amigas e muito próximas, entendeu? E muitas delas seus discípulos. Lembra de Maria, irmã de Marta? Lembra de Lázaro, a qual ele ressuscitou? Amigos íntimos. Então, o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito de Jeová, de Yahvé, do nome de Deus. Jeová salva. Amém? Então, esse nome de Deus atrai as pessoas. Com graça. Lembra da rainha de Sabá? Foi atraída pelo nome do Senhor que estava em Salomão? Então, Jesus tinha um nome excelente. Está escrito em Filipenses que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Tem que ter graça no nome para atrair multidões. O nome de Deus é gracioso. Ele é grandioso em perdoar. Então, observando, ele atraía os fariseus, os doutores, faziam pergunta para ele, porque ele tinha espírito de sabedoria, de conselho, de conhecimento e de inteligência. 4
modelos de espírito da área do saber. Veja que a área do saber são dons ministeriais dados à igreja. Dons do Espírito. Dons do Espírito Santo. Da área de saber. Jesus tinha, na área de saber, dos 7, 4 de uma vez. Veja, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento. Isaías 11. Ok? Então, eram 4. Por isso que precisamos crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento precisa ser gracioso. Jesus deu conselho aos discípulos, deu conselho para a mulher samaritana, deu conselho para Nicodemos, porque ele tinha um espírito de conselho. Era conselho com inteligência, não é qualquer conselho não. Conselho que sabe animar, conselho que sabe levantar, conselho que sabe curar, conselho com inteligência. É o Espírito que se manifesta na vida de Jesus. Quando Jesus caiu com a cruz, caiu por quê? Natureza humana. Entendeu aí? Fraqueza da natureza humana. Deus é Espírito, mas Jesus tinha carne, corpo, natureza humana. Agora, por que ele caiu? Ele caiu para deixar que a natureza humana recebesse um exemplo de tomar a cruz. Lembra que veio outro e tomou a cruz, ajudando a ele? Então Jesus está ensinando nós a levar a cruz. Então ele permite-se cair para deixar nós levar a cruz. Lembra do Simão Sirineu, que levou a cruz de Jesus? Então ele permite-se cair, porque é homem. Lembra da serpente que feriu seu calcanhar? Ele caiu. O calcanhar foi ferido. Então Jesus, natureza humana, precisou exatamente dar um exemplo para que nós também levássemos a cruz. Amém? Glória a Deus. Então, concluindo essa parte, José, seu pai adotivo, não teve participação no nascimento, isto é, ele não conheceu Maria até que o menino nasceu. Então, Jesus não nasceu de espermatozoide de José. Então, José não está fazendo parte da biologia de Jesus. Ele não deu semente a José, melhor, a Maria, até que o menino nascesse. Depois, normal, Maria teve outros filhos com José, teve filhos com José depois de Jesus. Porque Jesus não nasceu de José. Esse outros filhos qualificava na expressão ser filho de José. Então não é outros filhos. Jesus é o filho unigênito de Deus e o primeiro filho de Maria, ok? José não teve prazer íntimo com Maria até que o menino nascesse. José não pôs o nome no menino, porque o anjo disse que o nome seria Jesus. Então veja que tamanha era a humilhação, subordinado a Deus, para aceitar ser pai adotivo de Jesus. É claro. Foi a mais prazerosa no mundo dos viventes cuidar do Filho de Deus, mesmo sendo pai adotivo. É incomparável. Amém? Todo pai tem prazer de pôr o nome, mas ele submeteu-se à vontade de Deus. Ele cuidou de Jesus como pai adotivo. O anjo disse que o nome veio do céu, ok? Então de Maria nasceu Jesus. Jesus foi obra do Espírito Santo, ainda ela virgem. Então, José não teve direito na virgindade de Maria, porque Jesus, quando nasceu, rompe-se o ímen e Maria perde a virgindade. Então, não é perpetuamente virgem, porque Jesus nasce de um parto normal. Ok? Então, a virgindade dela foi tirada
do ato da saída do menino, e não do ato comum, normal, entre cônjuges. Então, José não teve direito à virgindade de Maria. Ok? Ela teve um parto normal, teve problemas para ter um menino, porque o ímen não foi rompido. Se o ímen não foi rompido, isso significa virgem não pode ter filho. Porque o ímen é um poder espiritual e físico que diz que ela não está pronta para ter menino. O rompimento do ímen, a retirada da virgindade, significa que ela estaria pronta para ter um menino. Mas Jesus vai nascer com o ímen intacto. Ela não conheceu o varão. Então os ossos da Maria estavam intactos, não se dilatava. Então estava difícil para o menino nascer. Então houve um milagre da concepção e haverá um milagre também do parto. Ok? Isto quer dizer um milagre. Se houve um milagre na concepção, um milagre também será feito no parto. Se o ímen é rompido, então a concepção é natural. Como Jesus ia nascer e o ímen não foi rompido, então a concepção, embora o menino vai nascer de forma natural, o pai vai ter que agir como parteiro do menino. Ok? Porque o ímen ali representava um poder espiritual e físico que segura os ossos, para não haver concepção. O pai tinha que ser o parteiro depois dos 9 meses. E Maria não tinha forças para gerar o menino de forma naturalmente, porque era virgem. O ímen estava ali. Era uma virgem gerando no parto. Isso é coisa de Deus, meus irmãos. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 3. Não havia forças para dar à luz. Leia lá, segundo Reis 19 e 3. Então Jesus não saiu de José. Alguém disse por aí. Porque se tivesse saído, herdaria a natureza pecaminosa. E de Maria, ele herdou a natureza pecaminosa? A natureza caída? Então não herdou. Então os católicos estão certos porque Maria, por ter gerado Jesus santo, ela é santíssima. Se Jesus não veio de José porque herdaria a natureza pecaminosa, e agora? Jesus nasceu de Maria. E Maria também não era pecadora? E agora, como é que fica? Jesus não nasceu de José porque José e Maria davam origem a novas almas. Lembra dos irmãos de José? Melhor, os irmãos de Jesus e as irmãs dele? Todos tinham uma alma nascida na fecundação. Gerada na fecundação. Isso significa que Jesus não podia sair de José porque seguia uma nova alma. E Jesus já era alma preexistente. Então não teria como ter duas almas em Jesus. Duas personalidades, duas inteligências. Entendeu aí? Então Jesus não poderia vir de José, porque senão José daria uma origem, uma nova alma, e Jesus já era uma alma, uma pessoa. Entendeu agora? Então teria duas pessoas numa só. Por isso que ele vem do Espírito Santo, para ser uma única pessoa com duas naturezas. Glória a Deus. Amém? Então Jesus é diferente de Maria, porque é ele que não pecou. Maria pecou porque ela precisou do Salvador. Ok? É interessante a intervenção divina no nascimento de Jesus. Veja Salmo 22 e Apocalipse capítulo 12. É só ler e veja a história do pai sendo parteiro, no capítulo 22, versículo 9, e Apocalipse capítulo 12, versículo 4, o diabo aparecendo na hora do parto. Você viu? Que o diabo aparece no dia do nascimento de Jesus? Está registrado aqui. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4. Veja que começa contando a história do passado do dragão, que Satanás enganou os anjos,
certo? E ele estava diante da mulher que havia de dar luz, isto é, o menino ia nascer, mas o diabo, o dragão, apareceu para tragar o menino, Apocalipse 12, 4. Se não fosse o Pai, o Senhor, nosso Deus, vindo, intervindo, o diabo estava lá para tragar o menino. Quando ele nascesse, Apocalipse 12, 4. No versículo 5 de Apocalipse 12, ela, Maria, deu à luz a um varão que há de reger todas as nações. Aqui já é o futuro do menino. O menino nasce no verso 4 e o menino agora já varão, homem, ele vai vir julgar no milênio, no futuro, os homens, na sua segunda vinda. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Glória a Deus. Então a intervenção do Pai, como parteiro no Salmo 22, versículo 9 e 10. E veja Jesus como homem reinando para sempre. Então some aí Salmo 22 com Apocalipse 12. Amém? Esta equação faz uma verdadeira história, porque no dia aí que se comemora o nascimento de Jesus, eles colocam lá os reis magos, né? Os 3 reis magos, que eram mais de 30. Presta atenção. E bota numa manjedoura. Os reis magos, que são astrólogos, a Bíblia diz, só veio aparecer com 2 anos de idade. Jesus já estava na sua casa em Nazaré. É o texto quem diz. Ok? Lá de Lucas. O texto diz que a estrela veio e Herodes perguntou, já faz quanto tempo que a estrela apareceu? E eles disseram, 2 anos. E a estrela guiou os astrólogos aonde o menino estava, na casa, não na estrebaria. Na estrebaria estavam os pastores. Olha aí como é diferente. Se lembra dos anjos, eis que nasceu na cidade de Davi? Aí sim, os pastores foram ver os meninos envoltos em pano, enquanto os pastores foram envoltos de uma grande glória. Por que aconteceu isso? Porque aquele que está envolto de uma grande glória, ele se despiu desta glória e nos envolveu com esta glória. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, é os panos. Ele foi envolto em pano, para que nós sejamos envoltos em glória. Esta foi a sua humildade, a sua humilhação, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomando forma de servo, forma de homem, tomou os nossos panos, para que a sua glória envolva a nossa vida. Enquanto os pastores estavam envolvendo de uma grande glória, o menino estava envolvido em pano. Amém.